Então, eu coloquei para gravar. É, bom, alguém quer já pedir alguma questão ou Professor, alguma dúvida? Oi, teria como você fazer a 3 da lista de exercícios? tem sim. Então tá. Deixa eu... Então, a 3 é um projétil de massa m, explode em um ponto qualquer de sua trajetória, quando possui uma velocidade v igual a v0. Ele se divide em 3 pedaços iguais imediatamente após a explosão. Imediatamente após a explosão, um dos pedaços move-se com velocidade v igual a v0 sobre 2, e os outros dois adquirem a mesma velocidade em módulo, mas com direções perpendiculares entre si, formando um ângulo de 45 graus com v0. Então, pede primeiro para calcular o módulo da velocidade e depois a energia, né, liberada na explosão, tá? Essa energia aqui. Bom, então tá. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui. Vocês estão enxergando aí, gente? Sim. Tá, beleza. Deixa eu só... Tem mais gente entrando aqui. Bom, então tá. Vocês podem me interromper aí, tá? Para fazer se ficar alguma dúvida. Beleza, professor. Então, a gente tem, então, inicialmente, né? Então, tem uma partícula, tá? Então, tem massa m, tá? E ela tem uma certa velocidade v0, tá? Aí, depois, essa partícula, então, vai explodir em 3 pedaços iguais. Tá? Então, um pedaço vai continuar com a mesma direção da velocidade, né? Então, vai ser uma velocidade v0, só que com metade aqui do módulo, tá? Então, v0 sobre 2. E vai ter mais outros 2 pedaços, né? Então, vou ter um pedaço vindo nessa direção e outro pedaço vindo nessa direção aqui, tá? De forma, então, que a gente tem um ângulo de 90 graus entre essa partícula que vem aqui e essa outra que vem aqui para baixo, tá? E tem 45 graus aqui, então, né, entre a partícula e essa outra partícula que tem velocidade v0 sobre 2. Tá? Bom, então, vamos chamar essa velocidade que vem aqui para cima, eu vou chamar de v1, tá? Vou chamar de v1, e essa que vem para baixo aqui, eu vou chamar de v2. Então, ele pede para achar qual que seria, né, o módulo da velocidade v1 e v2, tá? Ele fala que o módulo de v1 com v2 é igual. Tá? Então, então tá. Bom, então o que a gente tem que usar, né, para conseguir relacionar tentar achar essas velocidades v1 e v2 aqui, é usar conservação de momento linear. Então, conservação de momento linear. Beleza. Então, conservação de momento linear, então, é a conservação do momento linear do sistema, né? Então, antes da explosão, tá, eu tenho um sistema de partículas que só tem uma partícula, né, com massa m e velocidade v0. Então, o momento linear do sistema antes da explosão vai ser simplesmente a massa vezes essa velocidade v0 aqui. Tá? Isso tem que ser igual ao momento linear do sistema depois da explosão.
Aí o momento linear do sistema depois da explosão, então a gente tem que olhar para a soma do momento linear, né, de cada partícula. Então, a gente tem essas 3 partículas, tá? Então ele fala que a partícula, essa partícula, todas, né, tem a mesma massa, tá? Então ela vai ser a massa m dividido por 3, tá? Aí para essa partícula aqui, então ela tem velocidade v0 sobre 2, tá? Então vou colocar aqui v0 sobre 2, mais. Aí agora a gente tem o momento linear da partícula aqui que tem velocidade v1, tá? Então vai ser a massa dela, que é m sobre 3 também, vezes a velocidade v1. Mais. Aí agora para a partícula que tem velocidade v2, então vai ser a massa, m dividido por 3 vezes v2. Tá? Bom, e agora o que a gente vai ter que fazer aqui é definir um eixo de coordenadas aqui, porque aqui está os vetores, né? V0, V1, V2. Então a gente tem que, vamos colocar isso aí no sistema de coordenadas, tá? Então vamos usar aqui o sistema XY, coordenada cartesiana. Então, vamos chamar essa direção aqui de x, tá? Então, vamos falar que esse V0 aqui está na direção x. Tá? Enquanto isso, esse vetor aqui, ó, esse V1, tá? Por exemplo, ele vai estar aqui, né? O V1 está aqui, ó. V1 está aqui. E ele faz um ângulo de 45 graus aqui com 45 graus com o eixo x. Tá certo? Então, o que nós vamos fazer é decompor o V1 na direção x e na direção y. Tá? Então, aqui a gente tem... Então, vamos reescrever aqui a constelação de momento linear, tá? Nas duas direções, x e y. Então, aqui vou ter mv0 na direção x, tá? É igual a m sobre 3. Aí vai ficar aqui 3 vezes 2 é 6, né? Então, deixa eu... Aqui vai dar m sobre 6 vezes v0 na direção x, mais m sobre 3, aí velocidade v1. Então, aí a velocidade v1, ela vai ter uma certa velocidade v1, vou chamar de módulo v1, na direção x vai ser v1 vezes cosseno de 45 graus, né? Que é essa componente nessa direção aqui. Vai ser cosseno de 45 graus na direção x. Mais. Aí, na direção y, vai ser v1 seno de 45 graus na direção y. Mais. Agora tem esse termo aqui, né? Tá? A velocidade v2. Então, vai ser m sobre 3. Tá? Aí o v2, ele tá aqui, né? Ó. Deixa eu colocar em vermelho aqui também. Aí o v2 está aqui, né? V2. Tá? Ele também faz esse mesmo ângulo de 45 graus aqui. Deixa eu só... Aí, então, aqui vai ficar o módulo da velocidade v2, mais que o exercício fala que é o mesmo módulo do v1. Então, vou chamar tudo de v1 mesmo. Vou botar aqui. Então, esse v1 vezes... aí na direção x, então também é cosseno de 45 graus. Tá? E na direção y vai ser o seno de 45 graus, mas aí vai ser o y negativo, né? Porque o V2 aqui está apontando para baixo. Tá? Então vai ser V2 a gente está chamando de V1 menos seno de 45 graus. Então aqui, ó, a gente pode cortar o V1 seno de 45 graus aqui com menos V1 seno de 45 graus aqui na direção y, né?
A gente pode cortar esses dois termos. E aí, então, a gente vai ficar que é m V0 na direção x igual m sobre 6 V0 na direção x mais... Aí aqui vai ficar esses dois termos, né, somando aqui, ó. Tá? Então, aqui vai ficar 2 terços de m V1 vezes cosseno de 45. Né? Aí, cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Então, raiz de 2 sobre 2. Tá? Aí agora, na direção x. Direção x. Aí agora a gente pode isolar aqui e encontrar quem que é V1. Tá? Essa aqui é a letra A, né? Quem que é o V1 aqui. Então, dessa expressão aqui, a gente pode cortar as massas. Cortar a massa em M aqui. Aí aqui vai ficar, então, vai ficar 2 terços de V1 raiz de 2 sobre 2 igual. Aí aqui tem V0, aí isso aqui passa para lá menos 1 sexto. Então vai ficar 1 menos 1 sexto, né? Que é 5 sextos. 5 sextos de V0. Fechou. Então agora, isolando o V1 aqui, então aqui, ó, vai ficar 3 vezes 2, que é 6, né? Aqui embaixo. Que aí a gente pode cortar com esse 6 aqui, né? Então, a gente pode cortar esse aqui com 6. Aí V1, então, vai dar 5. Agora passa aqui dividindo. 5 dividido por 2 raiz de 2 é V0. Que é 5 vezes raiz de 2. Aí aqui vai ficar 2 vezes 2 vai dar 4. Né? Então, 5 quartos raiz de 2 V0. Beleza? Então, aqui está o módulo, né, da velocidade V1. Tá? Que é o que ele pede para achar, né? Teve alguma dúvida, gente, alguma parte aqui? Professor, Tranquilo. quando que eu sei que o momento linear não se conserva? Ele só não vai conservar quando tiver força externa. Tá? Então, se tiver alguma força atuando, alguma força externa atuando, aí ele não vai se conservar. Tá? Tá, obrigada. Beleza? Então tá. Aí agora, continuando aqui, ele pede para achar qual que é a energia que é liberada na explosão. Tá? Então, a gente pode usar conservação de energia aqui. Então, a gente tem a energia cinética antes, tá? Então, vou chamar assim, energia cinética do sistema. Então, aqui é a energia cinética antes, tá? Então, vou chamar T antes aqui. Vai ter que ser a energia cinética depois do sistema de partículas, tá? Mais uma quantidade de energia Q, tá? Que é uma quantidade de energia que vai ser liberada aí porque teve uma explosão, tá? E a gente quer achar o valor desse Q, tá? Então, o valor de Q, então ele vai ser energia cinética antes menos a energia cinética depois da explosão, tá? E aí agora vamos calcular então, tá? Então, energia cinética do sistema antes da explosão, tá? Então, antes da explosão, eu só tenho uma partícula de velocidade V0 e massa m. Então, antes da explosão, a energia cinética é meio de m V0 ao quadrado, tá? Menos. Aí agora a energia cinética, depois.
energia cinética depois vai ser... eu tenho 3 partículas, né? Então, eu tenho uma partícula com velocidade v0 sobre 2, e a massa é m sobre 3. Então, vai ser 1/2 da massa dela, que é m sobre 3, vezes a velocidade, que é v0 sobre 2, ao quadrado. Menos. Agora dá... Vamos pegar dessa partícula aqui que eu falei que é V1. Então, é 1/2, a massa é m sobre 3, e a velocidade dela é v1 ao quadrado, né? V1 está aqui. Tá? Então, é 5 raiz de 2 sobre 4. 5 raiz de 2 sobre 4, vezes V0. Isso tudo aqui ao quadrado, né? E agora falta só essa partícula V2 aqui. Mas a partícula V2, ela tem a mesma... como é que fala? Mesmo modo da velocidade V1, né? Então, vai ser esse mesmo termo aqui, só que vai ser exatamente o mesmo termo, né? Então, vou só repetir aqui. Tá, então agora é fazer essa conta aqui. Né? Então, eu tenho aqui a energia cinética, a energia que foi liberada na explosão aqui. Então, vai ser 1/2. Vou colocar em evidência aqui, ó. 1/2 de mv0 ao quadrado. Então, vai ficar 1 menos. Aí aqui, ó, eu tenho 1/2 ao quadrado, né? Então, vai dar 1/4 aqui. 1/4 vezes 1/3 vai dar 1 sobre 12. Né? E aqui eu tenho 5 raiz de 2 ao quadrado, então vai dar 25 vezes 2, dividido por... Aí aqui vai ficar 4 vezes 4, 16. Ainda tem um 3 multiplicando aqui, então tem um 3 vezes 16 aqui. Menos. Aqui é a mesma coisa, né? Então, 25 vezes 2, dividido por 3 vezes 16. Bom, aí agora tem que fazer essa conta aqui, tá? E ver quanto que dá, mas aí essa aqui então é o valor de quê? Deixa eu dar uma conferida aqui na resolução, tá? Vai dar menos 26 sobre 16, tá? Então, dá um valor negativo, tá? Que é porque essa energia é uma energia que é liberada da explosão, tá? É um valor negativo. Alguma dúvida, gente? Tranquilo, muito obrigada, professor. Quando eu li a resolução, estava mais em dúvida na parte que ele dividiu as coordenadas assim e tal, mas agora está bem tranquilo. Muito obrigada. Tá, beleza. Aqui, o exercício não fala para onde que está esse V0, né? Então, assim, por conveniência, aí a gente coloca esse V0 aqui na direção X, por exemplo, né? Porque aí fica mais fácil decompor esse V1 e o V2 nas direções aqui. Beleza, gente. Mais dúvidas? Professor, tem como você fazer a número 5, por favor? Tem. A número 5. Então, deixa eu pegar aqui.
Um pneu de massa M com raio interno B e raio externo C, ele é jogado para descer um plano áspero com inclinação φ, com velocidade de translação inicial igual a V0 e velocidade de rotação nula. Aí, primeiro, ele pede, então, na letra A, para calcular o momento de inércia, né, do pneu. Tá? Então, vamos calcular primeiro o momento de inércia e depois a gente faz o problema dele descendo no plano inclinado, tá? Então, a gente tem um pneu, né? Então, assim, a gente tem dois raios aqui, tá? Então, eu tenho um raio B, que é o raio interno, e tenho um outro raio C, tá? Que é esse raio externo aqui, né? E o pneu, ele tá aqui, né? O pneu só tem massa, né? A massa M, que é dado no problema, tá aqui nessa região aqui, né? Essa parte aqui é vazia, aqui de dentro, né? Então, ele pede para achar, então, o momento de inércia, né, relativo ao centro de massa, que está bem aqui no centro do pneu, tá? Bom, então vamos colocar aqui que, né, o pneu aqui, tá, o eixo, esse eixo de rotação está na direção Z aqui, na direção que está aqui para fora do quadro aqui, né? Então, a gente vai ter que o momento de inércia, então eu vou chamar de I do centro de massa, porque ele está passando, o eixo está no centro de massa, tá? Então, da definição, a gente tem que o momento de inércia vai ser integral de R ao quadrado vezes o elemento de massa dm, tá? Onde que R é a distância que é perpendicular ao eixo de rotação, tá? E vai até onde que tem massa no corpo, tá? Então, nesse caso aqui, o eixo de rotação está ao longo de Z, então esse vetor R aqui é um vetor que está perpendicular, então ele está no plano XY aqui, tá? Então, ele é um vetor que está nessa direção e ele cobre o corpo todo aqui, tá? Onde tiver massa. No caso aqui, a gente pode usar, por exemplo, coordenadas polares, né? Então, aí essa distância R aqui assume o valor da coordenada R aqui em coordenadas polares. Tá? E o elemento de massa, dm, a gente pode escrever o dm, né, como sendo a densidade ρ vezes um elemento de área. Tá? Então, o pneu aqui é só uma área, né, não tem espessura ao longo de Z, só igual um disco, né? Então, ele vai ter um elemento de área dA. Tá? Então, o momento de inércia, então, vai ficar integral de R ao quadrado. Então, igual eu falei que esse R vai assumir o valor de R aqui, das coordenadas polares, vezes ρ, vezes o elemento de área dA. Tá? O ρ aqui é a densidade, pode sair da integral, que é uma constante. Então, vai ficar R ao quadrado, e o elemento de área dA. Então, usando em coordenadas polares, tá, a gente pode usar que o elemento de área em coordenadas polar é 2πr vezes dr. Tá certo? Então, assim, eu pego circunferências aqui, né, com perímetro 2πr, tá? E a gente vai fazer uma integral em vários r's, variando o r aqui, tá? E a gente vai variar o r entre o b e o c, né, que é onde que tem massa no objeto, tá? Alguma dúvida aí? Por enquanto, tranquilo, professor. Tá. Então, agora vamos fazendo essa integral aqui. Então, 2π pode sair da integral. Então, vai ficar 2π vezes ρ. Aqui tem um r quadrado e tem um r aqui, então vai ficar r ao cubo dr de b até c. Então, aqui vai ficar 2π vezes ρ.
Aí, integral de r ao cubo vai ficar r à quarta sobre 4. R à quarta sobre 4. Entre indo de B até C. Né? Então, aqui vai ficar 2π vezes ρ dividido por 4. Já vamos colocar aqui de uma vez, né? Então, 2 dividido por 4 aqui vai dar 1/2, né? Então, aqui vai ficar então, sobre 2 aqui. E aqui vai ficar, então, C à quarta menos B à quarta. Tá? Bom, agora aqui não terminou ainda da gente escrever o momento de inércia, porque aqui está em termos da densidade ρ. Tá? O momento de inércia tem que ser escrito em termos da massa, tá? E não da densidade. Tá? Inclusive, assim, no problema ele dá a massa, né? Não dá qual que é a densidade ρ. Tá? Então a gente tem que reescrever esse ρ em termos da massa. Aí a gente sabe, né? A densidade ρ é massa sobre volume. No caso aí é massa sobre a área, né? Sobre a área do pneu aqui. Então vai ser a massa M, que é dado no problema, dividido pela área. A área é o quê? É o π vezes C ao quadrado, né? Menos π vezes π vezes B ao quadrado, que é a área do círculo menor aqui, né? Tá? Então, quer dizer, a densidade ρ é a massa M dividido por π C ao quadrado menos B ao quadrado. E aí a gente pode substituir isso aqui no momento de inércia. Tá? Então, vai ficar o momento de inércia aqui vai ser π vezes ρ, aí ρ então vai ser M, aí tem 1 sobre 2 aqui, π C ao quadrado menos B ao quadrado, multiplica C à quarta menos B à quarta. Aí corta esse π com esse π. E aqui dá para a gente simplificar essa expressão aqui, ó. Vai ficar um M sobre 2 vezes. Esse C à quarta menos B à quarta, eu vou escrever isso aqui assim, ó. C ao quadrado menos B ao quadrado, multiplica C ao quadrado mais B ao quadrado. Dividido por C ao quadrado menos B ao quadrado, tá? Então, aqui em cima, ó, dá para ver que se eu multiplicar esses dois parênteses aqui, eu volto nessa expressão que está aqui, do C à quarta menos B à quarta, tá? Então, aqui fica C ao quadrado vezes C ao quadrado, que é C à quarta, menos B ao quadrado com B ao quadrado vai dar menos B à quarta. E os termos cruzados, ó, C ao quadrado vezes B ao quadrado, ele corta com esse aqui, menos B ao quadrado, C ao quadrado, tá? Então, fica só C à quarta menos B à quarta. E agora eu posso cortar esse termo com esse termo, então a gente fica que o momento de inércia do centro de massa vai ser M sobre 2 do pneu, né? Aí vai ficar vezes C ao quadrado mais B ao quadrado. Tá? Professor, Oi. nessa daí eu só tive uma dúvida. Lá em cima, quando você vai fazer a integral de ρ, de B a C, do raio ao quadrado, aí o senhor multiplica por 2πr/dr. Por que fica 2πr/dr sendo a área desse círculo ali? Isso que eu não entendi muito bem. Tá, aqui ainda não é a área do círculo, não, né? Isso aqui é só o elemento de área. Né? Então, por exemplo, aqui, ó, o que a gente está fazendo é pegando uma circunferência aqui. Nossa senhora, peraí, deixa eu até... entendi. Tipo, pegando o perímetro disso daí, para a gente conseguir posteriormente meu achar a círculo área. aqui ficou horroroso, né? Mas assim, a gente está pegando um perímetro aqui, tá? Aí a gente vai somar vários perímetros desses com raios diferentes. Então é isso que essa integral está fazendo. Né? Entendi. Tá? Mas Então, por que
ou 2? Não, É o perímetro. Esse perímetro aqui, o valor, né, desse comprimento todo aqui é 2π vezes o raio. Nesse caso, é meio que você está fazendo várias somatórias de integrais lineares, no caso? Isso. Entendi. Então, por exemplo, se a gente fizer só integral de dA, tá? Só para você ver que dá certo aqui, ó. Então, você pegar um círculo e a gente achar qual que é a área do círculo. Então, aqui tem um raio R, né? Então vou pegar uma circunferência aqui de raio Rzinho. Vamos falar que esse círculo aqui tem um raio Rzão, tá? Então, quando eu estou fazendo essa integral aqui, então essa integral vai ser a integral, o dA, né, foi aquele que a gente usou, é 2πr, dr, e agora integral aqui indo de 0 até o raio Rzão. Então, aqui vai ficar 2π vezes integral de r dr, 0 até r, que é 2π vezes r ao quadrado sobre 2, de r de 0 até r. Esse 2 corta com esse 2, então aí você vê aqui, ó, a área, né, que é a área do círculo, que a gente conhece, é π vezes o raio quadrado. Tá? Então, assim, essa integral que está sendo feita realmente é fazendo uma somatória aqui. Você começa com uma circunferência, né? Você pega um perímetro de uma circunferência perto de 0 e vai aumentando, né, o raio até chegar no Rzão e vai somando esses perímetros todos. Né? Você faz uma somatória desses perímetros. Aí você encontra qual que é a área, né? Ah, entendi. Obrigado. Tá? Então, a mesma ideia aqui. Tá? O elemento de área aqui. Beleza. Mais alguma dúvida, gente? Então, tá. Então, agora a letra B, ele fala que tem um coeficiente de atrito μ, e para calcular, então, o instante em que começa o rolamento puro. Tá? Deixa eu reescrever aqui. Deixa eu colocar o problema de novo aqui. Então, a gente tem um plano inclinado. Plano inclinado, aí fala que tem que inclinação φ, eu vou usar θ, tá? Só porque a gente já estava usando θ nos exercícios que a gente fez na sala, tá? E na apostila também. Então, aí a gente tem o pneu, ele é colocado para descer esse plano inclinado aqui. Então, vou colocar aqui. Tá? E aqui está o centro de massa dele, aqui no meio. Tá? O problema dá que a velocidade inicial de translação, velocidade V de 0, é igual a V0. E ele fala que a velocidade de rotação inicial é 0. Tá? Então, é dado uma velocidade inicial de translação aqui, e aí ele vai começar a descer o plano inclinado. Então, vamos chamar esse eixo, né, esse eixo que está ao longo do plano inclinado aqui. Tá? Então, vamos chamar esse eixo aqui de eixo X, e esse eixo que está perpendicular, vamos chamar de Y. Bom, aí vamos colocar as forças que estão aqui, né? Então, tem a força do peso, né? Então, a força do peso, então, ela atua lá na posição do centro de massa. Então, tem um peso, vou chamar de P aqui, tá? Tem uma força normal, né? Então, tem uma força de reação aqui no plano inclinado, então tem uma força normal nessa direção. Vou chamar NR aqui, tá? De força normal.
E a outra força aqui tem a força de atrito. Né? Então, tem um atrito aqui entre o pneu e o chão, né, do plano inclinado aqui. Então, tem uma força de atrito, tá? Nessa direção aqui. Força de atrito. Bom, então, aqui, ó, a gente tem que determinar as forças aqui, né? Então, a força do peso, a gente pode decompor ela aqui na direção do movimento aqui, né? Que está na direção X. A gente pode decompor a força do peso nessa direção, Px, tá? E a força do peso na direção Y aqui, Py. Deixa eu só desenhar isso aqui de novo aqui, porque ficou pequenininho demais. Então tem a força do peso aqui, aí eu tenho um Px para o lado de cá, e tem um Py para o lado de cá, né? No plano inclinado, se esse ângulo aqui é θ, esse ângulo aqui também é θ, tá? Esse ângulo aqui. Então, vamos determinar aqui, né, as direções, as componentes Px e Py do peso. Então, Px vai ser o módulo do peso, né? Então, aqui, né, tem a componente Px está nessa direção aqui, né, desse tracejado. Então, vai ser, aqui tem um ângulo de 90 graus. Então, vai ser o módulo do peso, que é a massa vezes a gravidade, vezes o seno de θ. Tá? E aí, a gente tem a componente do peso na direção y. Então, aqui vai ficar mg. Agora, só que é na direção cosseno de θ. Tá? E aí, sinal negativo, tá? Sinal negativo, então, a gente está definindo um eixo y positivo aqui para cima, então a componente y do peso vai ficar sendo negativa. Tá? Bom, uma vez que a gente determinou o PY aqui, a gente consegue determinar essa força normal aqui. Tá? Então, a força normal, NR aqui, ela vai ser, como o movimento não tem direção Y, né? O movimento ele só desloca na direção X aqui. Então, a normal sempre iguala com a força do peso na direção Y. Então, a normal tem que ser mg cosseno de θ. Tá? E por último, a força do atrito. A força do atrito, então, ela vai ser o quê? A força do atrito vai ser μ vezes a normal, né? O μ é dado no problema, então vai ser μ vezes a normal, então mg cosseno de θ. Alguma dúvida aí, gente? Então, aí a gente vai agora dividir o problema aqui num movimento, né, de translação com um movimento de rotação. Tá? Então, vamos primeiro achar o movimento de translação aqui. Então, eu tenho uma aceleração do centro de massa, né? Então, o centro de massa aqui do pneu está acelerado, então ele vai descer o plano inclinado. Tá? Então, a gente tem que a massa vezes a aceleração, então, na direção x, né, que é onde que está descendo. Então, mx dois pontos é igual às forças na direção x. Tá? E ele tem a força na direção x é mg seno de θ. Tem a força Px e tem a força de atrito, né? A força de atrito é contrária ao movimento, né? Então, vai ser menos I mg cosseno de θ. Tá? Aqui, então, a gente pode cortar essas massas que estão aqui, ó, massa M com a massa M que está aqui. E aqui vai
ficar, então, x dois pontos é igual a g seno de θ menos mi g cosseno de θ. Tá? Isso aqui é aceleração, né? E esse valor que está aqui é constante. Tá? G seno θ menos mi g cosseno θ, isso aqui é tudo constante. Então, se eu integrar uma vez isso aqui para achar a velocidade, né? Então, é simplesmente multiplicar a constante pelo tempo t. Então, a gente vai ter que a velocidade, né? X ponto de t vai ser g seno de θ. Vai ficar g seno de θ menos mi g cosseno de θ vezes o tempo t mais a velocidade inicial, né? Que é a velocidade inicial dada, tá? Então, a gente determinou a aceleração e determinou a velocidade, tá? Eu vou guardar essa equação aqui da velocidade, que daqui a pouquinho a gente vai usar, tá? Para achar o que ele pede lá, que é o tempo que ele gasta para fazer o movimento sem deslizar, né? O rolamento puro. Tá? Bom, agora a gente tem que ver o movimento de rotação. Então, a rotação vai ficar momento de inércia do centro de massa vezes aceleração angular, então ômega ponto, é igual ao torque. Torque aplicado. Então, vou chamar mz aqui, é o torque aplicado na direção z. Tá? Aí, se a gente ver lá no problema, então, o problema lá a gente tem o pneu descendo, né? Então, ele está descendo o plano inclinado aqui, tá? Então, aqui está o eixo de rotação, que é o centro de massa, né? A gente tem um raio externo do cilindro, que é o raio C, e eu tenho a força de atrito que está sendo aplicada aqui, né? Ó. Nessa direção aqui, força de atrito. Tá? Então, é essa força de atrito aqui que vai gerar o torque, né? A força do peso, ela não gera o torque, porque o eixo de rotação está nesse ponto, nem a força normal, que também não gera torque, porque ela passa pelo centro de massa. Né? Então, a força de atrito que vai gerar torque. Então, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, né, entre o eixo C aqui, né, e a força de atrito. Então, a gente vai ter que o torque NZ vai ser só colocando a equação geral, na equação geral do torque, só para a gente lembrar aqui, né, então, o vetor torque é igual o produto vetorial da distância, R, entre o eixo de rotação e a força, produto vetorial com a força. Tá? Então, isso aqui se reduz, né, se eu pegar só a componente Z desse produto vetorial aqui, isso aqui é pegar o módulo de R, vezes o módulo de F, vezes seno de θ. Tá? Se o R e o F está no plano XY, né, então a componente NZ aqui vai ser dado por isso aqui. Então, para o nosso caso aqui, então, vai ficar C vezes a força de atrito. Então, vai ficar C vezes mi mg cosseno de θ. Tá? Então, aqui a gente tem... Então, aqui a gente pode substituir o torque aqui agora. Então, vai ficar I do centro de massa vezes ômega ponto é igual ao torque é C mi mg cosseno de θ. E só isolando agora a aceleração angular, então ômega ponto é C mi mg cosseno de θ dividido pelo momento de inércia I do centro de massa.
tá? Isso tudo aqui, isso tudo que está aqui também é constante, né? Não depende do tempo. O C, o Mi, mg, cosseno de θ e o momento de inércia, nada depende do tempo aqui. Então, é só falando que a aceleração angular é igual a uma constante. Então, eu posso integrar isso aqui no tempo, né, para achar qual que é a velocidade angular ômega. Então, a velocidade angular ômega vai ser C vezes Mi mg cosseno de θ dividido pelo momento de inércia vezes o tempo t. Mais a velocidade angular inicial, mas ele fala que a velocidade angular inicial é zero, né? Tá? Então, determinei a aceleração angular e determinei aqui a velocidade angular. Tá? Alguma dúvida aí, gente? Alguém levantou a mão, pode falar. Oi. Eu tenho uma dúvida. Na hora que você calculou ali o N, o NZ, você colocou que é o módulo de R, né, vezes o módulo de F, vezes seno de θ. Uhum. Aí na hora que você substituiu na equação, você fez um momento de inércia, o centro de massa, vezes a aceleração, velocidade angular, é igual a C, Mi, mg, cosseno de θ. Aí a parte do cosseno de θ pelo seno de θ, eu não entendi. Não, é porque problema aqui de notação mesmo. Esse ângulo θ aqui não é o mesmo ângulo desse aqui, não. Desculpa, esse cosseno de θ aqui, o θ aqui é o valor da inclinação, né? Esse ângulo θ aqui, que está isso aqui é a equação geral. Deixa eu apagar aqui. Esse aqui é outro θ, né? É o ângulo entre o R e o F. Tá? Tá, entendi. Vamos chamar de outra letra aqui, então seria, sei lá, um delta aqui, tá? Seno de delta. Onde que, por exemplo, aqui você tem um eixo de rotação está aqui, por exemplo, vou botar em vermelho aqui, tem um eixo de rotação que está aqui, e você tem uma força sendo aplicada, por exemplo, aqui nessa direção, força F. E a distância R seria essa distância aqui, tá? R aqui. O ângulo, esse ângulo delta aqui seria esse ângulo aqui, ó. Tá? Entendi, professor, entendi. Tá? Ficou confuso aqui que eu acabei usando a mesma letra. Professor, Valeu, no caso, professor. a letra C ela é uma constante, né? Oi, desculpa, não entendi. Essa O letra quê? C, ela no caso, é uma constante. A letra C é o raio do pneu. Tá? Ah, tá, não, beleza, beleza. Tá? Aí vai ser a distância lá do centro do pneu até a borda dele. Tá? Aí é constante. Beleza, então, ele pergunta, então, né, qual o tempo, quanto tempo que ele gasta, né, para começar o rolamento puro. Tá? Então, rolamento puro, só lembrando, rolamento puro é sem deslizar. Então, só lembrando aqui, ó, o que é esse o rolamento puro, né? Então, se eu pegar um objeto aqui que está rolando, tá? Então, vamos pegar o pneu aqui. Então, se, por exemplo, se eu falar que esse pneu aqui, ele saiu desse ponto e veio parar aqui, tá? Ele fez uma rotação nessa direção aqui. Então, sei lá, ele descreveu aqui um ângulo φ. Tá? Se ele descreveu esse ângulo φ, esse arco que está aqui nessa distância,
que está aqui, ó, essa distância aqui é igual ao raio dele, que é C vezes φ. Alguém levantou a mão aí, gente? Eu tinha levantado, mas já resolvi aqui. Obrigado, professor. Pode Tá. continuar. Se vocês quiserem, pode me interromper mesmo, pode abrir o microfone e falar, não tem problema não. Pode ser que eu perco aí o barulhinho da mão levantando. Tá, então se ele descreveu essa distância C vezes φ, quando a gente fala que o rolamento é puro, que ele não deslizou, essa quantidade esse arco aqui é a mesma quantidade que ele anda para frente, tá? Então ele anda para frente um tanto x, tá? E essa distância x que ele anda para frente é a mesma distância que ele rola, tá? Então C vezes φ é igual a x. Essa aqui que é a condição de rolamento puro, tá? Essa relação também serve para a relação de velocidades também, tá? Esse x aqui é um x que depende do tempo, e esse ângulo φ aqui é um ângulo que também depende do tempo, tá? Então, se eu derivar essa expressão aqui com relação ao tempo, então eu vou estar encontrando que C vezes φ ponto é igual a x ponto. Então, está falando que C vezes a velocidade angular, que é o φ ponto, é igual à velocidade de translação, tá? Φ ponto é a mesma coisa que ômega, né? Então, é falar que C vezes ômega é igual à velocidade de translação x ponto, tá? Essa relação aqui que a gente vai usar, né, como sendo a relação aqui de condição para o rolamento puro, né, ou sem deslizamento, tá? Então tá. Então, aí voltando aqui na expressão aqui atrás, ó, a gente tem a equação da velocidade em função do tempo, a velocidade de translação, e eu tenho a velocidade de rotação em função do tempo também, tá? Então, eu posso pegar tanto o x ponto como o ômega, pegar os dois e substituir nessa relação aqui. Aí eu vou achar o tempo, né, para que ocorre essa condição de rolamento puro. Aí eu vou estar encontrando, então, esse tempo aí, que é quando ele passa a fazer o movimento sem deslizar, tá? Então tá. Então, vamos pegar a equação do x ponto. Tá? Então, a gente tem... Deixa eu voltar aqui. A equação do x ponto é g seno θ menos mi g cosseno θ. Vezes o tempo t. Então, x ponto é g seno de θ menos mi g cosseno de θ vezes o tempo t. Eu vou chamar esse tempo, tá, de tempo TP, que é o tempo que ele vai gastar até começar o rolamento puro. Mais V0 é igual a C vezes ômega. Então, é C vezes ômega. E ômega está aqui, né? Ó. É C vezes mi. Então, vai ficar C ao quadrado, mi, G, até a massa M. mg cosseno de θ dividido por um momento de inércia, vezes o tempo t, que é o tempo TP, né? Que é o tempo TP. Tá? Aí agora é isolar esse tempo TP, né? Para a gente achar. Então, o tempo TP, então passando isso aqui para cá, vamos fazer aos poucos aqui. Então, vamos colocar o TP em evidência. Então, tem o C ao quadrado, mi mg cosseno de θ, dividido pelo momento de inércia. Passando esse termo para cá, então vai ficar
G seno de θ menos mi G cosseno de θ. Isso aqui é igual a V0, né? Então, o tempo TP vai ficar V0 dividido por isso tudo aqui. Tá? Aí, eu não vou simplificar mais que isso aqui, não, nem substituir o I de centro de massa, tá? Vou só deixar desse jeito aqui mesmo, tá? C ao quadrado, mi mg cosseno de θ, dividido pelo I do seno de massa, menos G seno de θ, menos mi G cosseno de θ. Ô, professor, não é mais MG cosseno θ, não? É mais. É mais. Beleza. Aqui também, né? Exatamente. Então, o G seno θ passa para lá menos, e esse meia menos passa para lá mais. Beleza. Beleza, obrigado. Então, esse é o tempo por rolamento puro, tá? Ficou claro, gente? Ficou claro também essa condição aqui do rolamento puro? Ficou, professor. Tá. E também, igual você falou, né, ia funcionar também se a gente usasse a distância. Só que como a gente já tinha calculado a velocidade dos dois, aí pode usar ele. Pode usar ele direto. Beleza. O da distância vai dar mais trabalho, mas é para achar a mesma coisa. Beleza. Tá? O único que não funcionaria é o da aceleração. Se você voltar aqui, ó, da aceleração não está em função do tempo, então você não chegaria a lugar nenhum, assim, não dá para isolar qual que é o tempo. Tá? Então, você precisa da velocidade mesmo, que está em função do tempo. Beleza? Vamos lá, gente. Mais dúvidas? Professor, Diga. a prova vai estar mais no estilo dessa última questão aí ou daquela que a gente resolveu um pouquinho antes, que era mais tranquilo? A outra que você fala é do plano inclinado também, né? Isso. Ela é aquela também do centro de massa que a gente resolveu? Ah, tá. Não, eu acho que vai tá no meio do caminho. Essas duas questões, essa questão aqui, eu acho que talvez a maior dificuldade aqui é essa aqui, né? Que a gente até então não tinha calculado o momento de inércia desse tipo aqui. Tá? E a outra diferença com o exercício que foi feito antes é que esse aqui tem uma velocidade de translação diferente de zero. Tá? Mas tirando isso, o resto é igualzinho. Tá? Essa prova vão ter 3 questões também? Provavelmente, 3 questões. Tá? 3 questões. Beleza. Mais dúvidas, gente? Professor, tem como você fazer A2, por favor? Tem. Deixa eu achar aqui. 2. Então tá. Um bloco de madeira repousa sobre uma mesa horizontal lisa. Uma bala é disparada horizontalmente no bloco e a bala passa através do bloco, emergindo com metade de sua velocidade imediatamente antes de entrar no bloco. E mostrar que a fração da energia cinética inicial da bala que foi perdida como calor de atrito é
é 3/4 menos 1/4 de gama, tá? Onde gama é a razão entre a massa da bala e a massa do bloco. Então tá aí um outro que a gente vai usar. Então, conservação de momento e conservação de energia. Né? Então, a gente tem, então, que é o seguinte, a gente tem um bloco de madeira que está na superfície horizontal. Vou falar que ele tem massa emisão, tá? E tem uma bala, né? Vou falar que ela tem massa emizinho. E ela está indo na direção aqui do bloco. Tá? Esse bloco aqui está em repouso e esse aqui tem uma velocidade, vou chamar de V0. Tá? Aí depois, então, a bala passa, né, através do bloco, tá? Então a bala sai daqui e ele fala aí que ela sai com a metade da velocidade, né? V0 sobre 2. E esse bloco de madeira aqui, ele vai adquirir alguma velocidade também. Então, eu vou chamar aqui que ele adquiriu uma certa velocidade VB aqui, tá? A velocidade do bloco. Tá? Então, esse cara tem massa emisão, esse aqui tem massa emizinho. Então, a velocidade do bloco B, eu não sei, né? Então, a gente vai conseguir determinar ela através de conservação de momento. Tá? Então, a gente tem, então, vamos escrever aqui, conservação de momento linear. Então, a gente tem o momento linear do sistema antes. Então, eu tenho o momento linear da bala. Então, vai ser m vezes V0. Tá? Mais o momento linear do bloco. Né? Mas o bloco está parado. Né? Então, vai ser a massa emisão dele vezes a velocidade, que é 0. Tá? Isso aqui tem que ser igual ao momento linear depois. Então, vai ser o momento linear do sistema. Né? Então, vai ser o momento linear da bala. Então, vai ser m vezes V0 sobre 2, mais o momento linear do bloco. Então, vai ser emisão vezes VP. Tá? E aí, aqui a gente consegue isolar o VB, né? Então, aqui a gente vai ter que m vezes VB vai ser mV0. Passando isso aqui para cá, vai ficar menos mV0 sobre 2. Que é 1 menos 1 meio, então vai dar mV0 sobre 2. VB, então, vai ser mzinho sobre mzão, V0 sobre 2. Tá? Então, essa aqui é a massa do bloco B. Agora ele pergunta a fração da energia cinética que é perdida, né? Devido a bala que ao passar, né, dentro aqui do bloco, né, ela gera calor aqui. Tá? Então tem uma energia que é perdida em forma de calor. Tá? Então vamos aplicar aqui a conservação de energia para a gente achar essa energia que é perdida. Então a gente tem a energia cinética do sistema antes. Vou chamar aqui energia cinética antes. Vai ter que ser igual a energia cinética depois. Mais um tanto de energia, né? Que foi dissipada aqui na forma de calor. Tá?
Então, de novo, a gente quer saber essa quantidade de energia que foi dissipada, a quantidade de Q. Então, a quantidade de Q vai ser T antes, energia cinética antes, menos energia cinética depois. Então, vamos lá. Então, energia cinética, eu vou escrever separado aqui, ó, energia cinética antes. Então, vai ser a energia cinética da bala, né? Então, tem energia cinética desse camarada aqui, então vai ser meio de mv0 ao quadrado. Então, meio de mv0 ao quadrado. É mais a energia cinética do bloco de madeira aqui, né? Que é zero porque ele está em repouso, tá? E agora energia cinética depois. Então, vai ser energia cinética da bala, depois de atravessar o bloco. Então, é meio de m vezes a velocidade, que é v0 sobre 2 ao quadrado, mais, agora, energia cinética do bloco. Então, vai ser meio de mzão, que é a massa do bloco, vezes vb ao quadrado. Agora, vb está aqui, ó. Esse termo aqui. Então, vai ficar mzinho sobre mzão, v0 sobre 2, isso aqui ao quadrado, né? Então, vamos ver aqui, então. Então, energia cinética depois vai ficar 1 meio de m v0 ao quadrado dividido por 4, mais 1 meio. Aqui vai ficar um mzinho ao quadrado, e aqui embaixo um mzão ao quadrado, que aí vai cortar com esse mzão aqui. Então vai ficar mzinho ao quadrado dividido por mzão, vezes v0 ao quadrado, 2 vezes 2 dividido por 4. Então, energia cinética depois. Energia cinética depois, vamos colocar aqui, ó, em evidência, ó, esse 1 meio de m v0 ao quadrado. Se eu colocar em evidência isso aqui, ó, aqui vai ficar 1/4 aqui, ó. 1/4 mais esse termo aqui, aí 1m está aqui fora, então aqui vai ficar mzinho sobre mzão, vezes aqui 1/4 também, né? Ó, vezes 1/4 aqui, tá? Então agora a gente pode calcular o valor de Q. Então, o valor de Q vai ser energia cinética antes, que é isso aqui, menos energia cinética depois, que é isso aqui, ó. Meio de mv0 ao quadrado, menos 1 meio de mv0 ao quadrado, multiplica aqui 1/4, né? Mais mzinho, mzão, vezes 1/4. E aí, de novo, vamos colocar em evidência esse 1 meio de mv0 ao quadrado. Então, aqui vai ficar 1 menos 1/4, menos mzinho sobre mzão, é o que ele chama de gama, né? Só escrever que gama é igual a mzinho sobre mzão. Então, vezes 1/4. Então, aqui fica 1 menos 1/4, que é 3/4. Então, fica 1 meio de m v0 ao quadrado dividido vezes 3/4 menos gama vezes 1/4. Tá? Bom, aí terminou, né? O exercício ele pede a fração, né, da energia cinética perdida. Então, seria
a fração da energia cinética perdida seria o quê? Que essa aqui é a quantidade de energia perdida dividido pela energia cinética antes. Para a gente descobrir a fração perdida. Aí esse termo que está aqui no Q corta com esse termo que está aqui da energia cinética antes, tá? E fica simplesmente, só fica esse termo aqui, né? 3/4 menos gama vezes 1/4. Beleza? Deixa eu conferir aqui, é isso mesmo, né? 3/4 menos 1/4 de gama. Beleza? Beleza, professor, obrigado. Então tá, joia. De novo, então, tá, esses tipos de exercícios são sempre, né, olhar para conservação de momento e conservação de energia, tá? Mais dúvidas, gente? Não, professor, por aqui tá tranquilo. Tá tranquilo? Bom, gente, se não tiver mais dúvida, eu vou parar a gravação aqui. Professor, Ainda tem tempo. Oi. em Pode falar. relação ao teorema dos eixos paralelos e perpendiculares, a gente Uhum. teria que, tipo, demonstrar ele na prova ou posso já, tipo, não. considerar o momento de inércia como sendo, por exemplo, 3/2 ma ao quadrado? Não pode usar direto. Inclusive, eu vou colocar eles como formulário, tá? Não, tranquilo. Beleza? Então, teorema de eixos paralelos eu coloco lá. Aí pode usar direto a fórmula, tá? Não precisa de demonstrar ela nem nada, não. Professor, tem como disponibilizar essa anotação sua pra gente? Tem, eu vou colocar no Moodle, ponho agora, e alguém acabou de perguntar aqui. Peraí, fugiu a pergunta aqui. Alguém. Ah, tá. Essa aula vai ficar disponível? Vai, assim que o Google me mandar o link aqui do vídeo, eu baixo ele e põe no YouTube, tá? Costuma demorar aí 1 hora, meia hora, mais ou menos, até me mandar o link. Aí eu coloco. E coloco também aqui tá os exercícios que eu fiz agora e tem os que eu fiz de manhã também, tá? Da parte da manhã. Bom, no mais é isso. Se vocês tiverem dúvidas aí, tá? Vocês podem colocar lá no fórum também ou me manda e-mail, tá bom? Que aí eu tento tirar as dúvidas também, Beleza, professor, obrigado. tá bom? Beleza, então, gente. Valeu, professor. Vou parar a gravação aqui.